Começa agora Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. E nesta manhã eu gostaria de refletir com você no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 6 a 8, que nos diz assim: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nesse texto nós vamos ver, nesse capítulo, nós vamos ver Deus submetendo Abraão à prova, quando lhe pede que sacrificasse seu único filho, Isaque, o filho da promessa, o filho da espera, da velhice de Abraão. E aquele filho, irmãos, Abraão esperou durante 25 anos, desde a promessa que Deus prometeu aos 75, e ele vai concebê-lo, gerar Isaque aos 99 a 100 anos aproximadamente. E depois de alguns anos convivendo com Isaque, o Senhor vira para ele e pede a ele que sacrificasse Isaque, o seu único filho. Nós sabemos que Abraão tinha outro filho, Ismael, porém o filho da promessa, o filho do casamento com Sara, era Isaque, o único filho de Abraão. E ali o Senhor vai pedir que Abraão sacrificasse das provas, talvez mais difíceis, que Deus pediu ao homem dentro das páginas da Bíblia. Como pai, nós podemos identificar uma das provas mais difíceis que Deus poderia pedir para a gente. Porém, Abraão, irmãos, ele mostra para nós que é melhor obedecer, confiar em Deus, do que desobedecer o Senhor. O que me chama a atenção é quando ele usa o nome Jeová Jireh, Deus proverá. Ele lança ali uma palavra profética, porque desde quando ele deixa os moços ao pé do monte Moriá, ele vira para eles e diz assim: Ficai aqui que eu e o rapaz subiremos e depois retornaremos para vós. Ou seja, iremos adorar, voltaremos para junto de vós, aqui no versículo 4. Então Abraão ele já lança uma palavra profética, sabendo que a promessa de Deus ela não pode ser quebrada, ela não pode ser anulada. Isaque era uma promessa de Deus para a vida dele. A geração, ou seja, a continuidade de Abraão estava sobre Isaque. Então ele vai confiar e descansar no pedido do Senhor. É aqui que nós precisamos aprender com Abraão, porque muitas das vezes o Senhor está nos pedindo algo e nós relutamos a dar porque julgamos aquilo importante demais para nós e talvez se perdermos aquilo, nós perderemos tudo. E não levamos em conta que o nosso tudo é Deus e que Ele é o Jeová Jireh, o provedor. Então Abraão ele lança uma palavra profética mesmo sabendo que Deus havia pedido ele, Isaque. Ou seja, eu arrisco a dizer que no fundo Abraão ele pensava: ainda que eu sacrifique Isaque, Deus me tornará a trazê-lo novamente, porque é a promessa dele para a minha vida. Aquilo que Deus tem pedido de nós, nós precisamos analisar, olhar se nós não estamos negando o pedido do Senhor para a nossa vida. E Abraão ele lança uma palavra profética: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Abraão sabia dos planos de Deus, ele confiava na direção de Deus. É o que nós precisamos fazer nesses últimos dias, confiar na direção de Deus para nossas vidas. Muitas das vezes queremos fazer da nossa maneira e quebramos a cara,
Muitas vezes queremos agir loucamente e nós quebramos a cara. A palavra de Deus já nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, que nesta manhã, eu e você, possamos ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Possamos ouvir a direção de Deus para a nossa vida e colocar em prática, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens ou a nós mesmos. Eu deixo essa reflexão para você, meu querido irmão, amigo. Profetize, tão somente abra a tua boca como Abraão profetizou, mesmo na incerteza, mesmo não tendo nenhuma probabilidade humana, na ótica humana, de acontecer milagre. Ouse profetizar que vai acontecer em nome de Jesus, porque o Jeová Jiré, o Deus provedor, ele não mudou, ele continua o mesmo, agindo por mim e por você. Fica com esta palavra, mediante as suas impossibilidades, escolha obedecer a Deus e profetizar, chamar à existência aquilo que não existe. E isso se chama fé. Por isso Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele creu, ele confiou, ele viu antes mesmo de acontecer. Nas palavras dele no versículo 4, demonstra isso. Ele está vendo ele voltando com Isaac, da mesma maneira que ele subiu. Ele está vendo ele retornando, porque ali estava uma promessa de Deus para a vida dele. É forte isso para a nossa vida, para o nosso elevo, para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós recorremos ao Senhor, recorremos à Tua graça, recorremos à Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que nos ajude, pedindo, Senhor, que nos dê essa fé como Abraão teve, que nos ensina, meu Deus, a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos pedido, a colocar em prática, ó Deus, a vontade do Senhor para nossas vidas. Pai, eu abençoo o dia desse irmão, desse amigo que me ouve, que o Senhor possa, meu Pai, trazer uma luz, trazer um direcionamento, trazer, ó Deus, uma convicção a esta pessoa que perdeu a fé, que perdeu, ó Deus, muitas das vezes a certeza ou talvez a fé para continuar caminhando, prosseguindo na sua jornada. Desperta dentro de nós a fé, meu Pai, que essa fé possa voltar a queimar, incendiar e mover o nosso coração diante do Senhor. Assim eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, um dia vitorioso em nome do Senhor. E até amanhã, se o nosso bom Deus assim nos permitir.